Eu te convido a colocar de pé. Nós vamos estar orando, não pelo pregador, porque ele já é usado por Deus, mas orar para que o Espírito de Deus que habita dele, usa ele para falar em nossos corações através da tua palavra. Senhor nosso Deus e eterno Pai, aí um dia, uma vez mais, estamos na tua casa. Ó Senhor, aqui já ouvimos hinos de louvores a ti, aqui já ouvimos testemunhos, aqui já sentimos a tua presença, ó Deus, e eu sei que o Senhor tem algo dos céus para falar conosco. Eu sei que o Senhor vai usar teu filho com a autoridade da tua palavra, porque o Senhor é bom e o Senhor sabe e conhece de todas as coisas. Assim, Pai, nós oramos e te damos graça em nome de Jesus Cristo. Amém? Ainda de pé, irmãos, deixa eu passar aqui a oportunidade ao presbítero Mondalmi. Glória a Deus. Paz do Senhor para a igreja. Estamos todos muito felizes com Deus. Podeis assentar-nos, pessoal, que Deus abençoe. Estou feliz, minha alma, meu coração, em poder estar aqui nesta casa pela primeira vez e poder sentir a presença de Deus e poder ver Deus na vida de várias pessoas. Aleluia. Já pude chorar aqui por várias vezes. Eu não consigo conter as lágrimas. Aleluia. Eu sou assim, o pastor me conhece, a igreja do canal me conhece, eu sou chorão mesmo. Eu me alegro com a presença do Espírito de Deus e de Deus. Me permite sentir a presença dele na minha vida, que sou um pecador. Aleluia. Eu fico olhando para mim, para a minha vida, e eu não mereço sentir esta alegria de Deus na minha vida. Isso é bondade de Deus. E nesta oportunidade, junto com esta igreja, com os irmãos de Novo Planalto, acompanhado do pastor Valdeci, o nosso pastor, e poder rever aqui o pastor Celso, a sua esposa, poder conhecer alguns irmãos que eu ainda não conhecia, e poder ministrar algo de Deus nos vossos corações. Eu serei breve, acredito que dentro de 10, 15 minutos eu vou entregar o que Deus colocou no meu coração para esta igreja. Já adiantando um pouco mais o que Deus colocar no meu coração para transmitir à igreja dele, eu sei que eu vou pregar para um povo que é o povo de Deus, um povo santo. Não vou pregar para qualquer pessoa, vou pregar para aqueles que é comprado pelo sangue do Cordeiro. Então eu tenho que ter bastante cuidado no que eu vou falar e deixar com que o Espírito de Deus me dirija. Aleluia. E já adiantando para a igreja, o que Deus colocará no meu coração para falar para a igreja, para todos nós, é para chamarmos a nossa atenção para a vontade de Deus, para os costumes do povo de Deus. Aleluia. É o que Deus requer do teu povo e da tua igreja. Eu procuro não ser aquele tipo de irmão que prega enganando, tentando iludir, tentando emocionar as pessoas. Eu procuro pregar aquilo que Deus coloca no meu coração. Um dia eu estive numa igreja ali no Firminópolis trazendo uma mensagem da parte de Deus, e depois que eu terminei de pregar, o pastor chegou até mim, o pastor Valdeci, e disse assim: o senhor poderia ter pregado mais, o povo estava gostando. Se eu preguei o que Deus me deu. E ontem, quando o senhor estava ministrando na escola dominical, podia aprender um pouco mais isso. A gente não pode estender até onde Deus não quer que a gente vá, não. Vai só até onde Deus quer que a gente vá. Aleluia. Convido vocês para que se coloquem de pé uma vez mais, para nós lermos na palavra de Deus, para nós entendermos melhor o que Deus tem para nós nesta noite. Abre as vossas Bíblias, no segundo livro de Reis, no capítulo 17, do versículo 7 até o versículo 15. Depois nós vamos lá para 1 João, o capítulo 2 e o versículo 15.
Esse versículo é muito conhecido de toda a igreja. Em 2 Reis, capítulo 17, do versículo 7 ao 15. Podemos ler a palavra de Deus? Amém. Se há um grande aqui nesta casa é Deus. Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus. A minha tradução aqui da minha Bíblia pode ser um pouco diferente dos irmãos, linguagem de hoje. Diz assim, ó: a cidade de Samaria foi conquistada porque os israelitas pecaram contra o Senhor, seu Deus, que os havia livrado de Faraó, rei do Egito, e os havia tirado para fora daquele país. Eles adoraram os outros deuses, seguiram outros costumes dos povos que o Senhor havia expulsado, conforme eles avançavam e seguiam também os costumes adotados pelos reis de Israel. Os israelitas fizeram coisas que o Senhor, seu Deus, não aprova. Eles construíram lugares pagãos de adoração em todas as suas cidades, desde o menor povoado até a maior cidade, em todos os morros e debaixo de todas as árvores que dão sombra. Eles levantaram colunas de Deus Baal e poste da deusa Será, e também queimaram incenso em todos os altares pagãos. Seguiu o costume dos povos que o Senhor havia expulsado da terra prometida. Eles provocaram a ira de Deus, o Senhor, com todas as suas más que fizeram, e adoraram a ídolos, coisa que o Senhor havia proibido. O Senhor Deus havia mandado mensageiros e profetas, deram o seguinte aviso a Israel e a Judá: abandone os seus maus caminhos e obedeça os meus mandamentos que estão na lei que eu dei aos seus antepassados, que entreguei a vocês por meio dos meus servos, os profetas. Mas os israelitas do reino do norte não quiseram obedecer, por teimosos como os antepassados que não confiaram no Senhor, o Deus deles. Vamos lá para 1 João. 1 João, capítulo 2. Primeira carta de João, capítulo 2, do versículo 15. Isso. 1 João, primeira carta de João, capítulo 2, versículo 15. Que diz assim: não amem o mundo, nem as coisas que há nele. Se vocês amam o mundo, não amam a Deus, o Pai. Nada que é deste mundo vem do Pai. Os maus desejos da natureza humana, a vontade de ter o que agrada aos olhos e o orgulho pelas coisas da vida. Tudo isso não vem do Pai, mas do mundo. Podeis assentar, que Deus abençoe. Aleluia. O primeiro texto que nós lemos, os primeiros versículos que nós lemos, conta a história de Israel. É uma leitura que serve de exemplo para nossas vidas. O texto narra a história de um povo ainda que separado por Deus, um povo feito um povo por Deus para o servir, mas porém um povo que desobedecera os mandamentos de Deus e sofrera o castigo. Isso é a correção de Deus por causa dos seus erros, das suas desobediências. E ainda a Bíblia, o texto que nós lemos, conta a história que esse povo veio esquecer de onde é que Deus havia tirado eles lá do Egito. Todos nós conhecemos a situação, ou já ouvimos falar através da Bíblia, alguém pregando para nós, como é que esse povo vivia na terra do Egito, escravizado, torturado, envergonhado. Mas Deus, na sua grande misericórdia, livrou este povo depois de aproximadamente 400 ou 450 anos. Deus livrou este povo com a tua mão forte por causa da tua misericórdia. E deu grande glórias a este povo. Deu terras, deu riqueza, deu maravilha. E Deus fez este povo prosperar. Mas Deus também, lá no livro de Deuteronômio, no capítulo
capítulo 6, Deus chama a atenção deste povo, dizendo para que ele continuasse abençoando este povo deveria honrar, servir e obedecer os teus estatutos, a tua palavra, e este não viesse seguir aos costumes daqueles povos que Deus havia tirado eles diante do povo de Deus, mas aquele povo, ele não se importou com isso, e ainda assim Deus, vendo que aquele povo estava se rebelando contra ele, Deus levanta homens, Deus levanta profetas, e vai avisando aquele povo, para que eles viessem a arrepender-se dos seus maus costumes, viessem se arrepender dos seus maus caminhos. A Bíblia conta a história destes profetas, a Bíblia conta a história de Elias, de Eliseu, de Amós, de Oséias, vindo profetizar da parte de Deus para este povo: converte-se dos seus maus caminhos, porque senão vocês sofrerão o castigo de Deus, porque a palavra de Deus nos ensina assim: as coisas não são como nós queremos, mas é como Deus quer. Se quer ser servo de Deus, ande como Ele quer, e não queira pensar que Deus vai fazer o que você quer, o que você ou que eu tenha vontade. Para ser servo de Deus é assim, é Ele que manda, e nós temos que obedecer. Aleluia, aleluia. E este povo então não dando ouvido aos profetas de Deus, parecendo como nos dias de hoje, a gente vê Deus usando tantos profetas para anunciar: arrependa-se, converta-se dos seus maus caminhos, e o povo não dá crédito. O povo não dá crédito. E esta nação de Israel não dando crédito. A Bíblia conta a história que aproximadamente 210 anos de uma rebelião contra Deus, Deus então permite o castigo babilônico, o castigo assírio sobre este povo, para lhe trazer uma correção. Por ele seguir os costumes dos outros povos que Deus não queria com que eles seguissem. Agora vamos pregar para os nossos dias de hoje, aonde nós lemos. João disse assim: não ameis o mundo, e nem o que no mundo há, porque as coisas do mundo, que João está dizendo, não vem de Deus, que é o quê? Aquilo que é da consciência dos nossos olhos. Aleluia. Que é o orgulho, que é a vaidade. E João disse assim: não ameis o mundo e nem o que no mundo há. E nós sabemos que o mundo, o diabo, ele que é opositor de Deus, ele usa muitas coisas da parte do mundo, aleluia, para tentar influenciar o crente a viver os costumes que não é o costume do povo, de que Deus quer que o povo dele viva. Aleluia. Os irmãos estão entendendo? Aleluia. Aleluia. Deus me dá mensagem simples, mas objetiva. Aleluia. Eu disse: Deus, isso é uma grande verdade. Tem coisas que neste mundo a gente não quer viver elas, não quer praticar elas, mas o diabo usa de alguém para tentar nos influenciar. Aleluia. Para tentar nos enganar. E eu disse ainda: nós temos que se atentar para a vontade de Deus, porque a própria palavra diz que aquele que se faz amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Inimigo de Deus. Quando eu quero ser amigo de Deus, se alguém me oferece algo no mundo, eu digo assim: epa, para aí, eu vou ver se este negócio aí Deus vai agradar dele ou não. Eu vou ver se esse negócio aí Deus vai aprovar ou não. Aleluia. E por muitas das vezes, para servir a Deus, nós temos que contrariar o nosso próprio desejo da nossa carne, para fazer a vontade do nosso eterno Deus. Sim ou não? Amém. Aleluia. O mundo, o diabo usa muitas coisas do mundo, infelizmente, para tentar nos influenciar, porque ele é o opositor de Deus. Aleluia. Sim ou não? A Bíblia diz que Deus vem buscar um povo zeloso. É esse que tem esse cuidado, se eu vou agradar a Deus ou não. Fala a Deus. Aleluia. Aleluia. A nossa vida tem que ser para agradar a Ele. Aleluia. Jesus disse assim: quem quiser vir após mim, crucifique as suas vontades, os seus desejos, para agradar a vontade do seu Senhor. Aleluia. 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 Se nós pudéssemos saber ou ver o quanto o inimigo usa
coisas, pessoas para tentar nos influenciar, para contrariar a Deus. Aleluia. Nós passaríamos a ter mais cuidado com a nossa vida cristã, porque o diabo sabe que Deus está construindo através do Espírito Santo dele. Ele está procurando construir em nós uma nova criatura, uma pessoa semelhante a ele. O diabo sabe disso, que ele está tentando. É uma da segunda obra do Espírito Santo de Deus na nossa vida. A primeira é de nos convencer do pecado. Depois ele continua trabalhando na nossa vida, tentando nos redimir, tentando nos fazer ter uma natureza, ser uma pessoa parecida ou semelhante a Cristo. Sim ou não? E o diabo sabe disso, e ele não suporta isso. Quando o crente se aceita ser trabalhado pelo Espírito Santo, ele não suporta isso. Ele procura agir de vários meios, tentando influenciar este crente para tentar contrariar a Deus ou a obra do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Aleluia. Aleluia. Vivemos em um tempo moderno. Aleluia. Às vezes a igreja esperava uma mensagem diferente. Grande Jesus Senhor. Quando eu vi alguém aqui cantando, louvando a Deus, tão cheio da presença de Deus, eu quis mudar a mensagem. Mas eu não tenho coragem de contrariar, ou de fazer ao contrário daquilo que o Espírito de Deus colocou no meu coração. Essa palavra ela é para mim, ela é para você, ela é para nós. Para ficar advertido, temos um cuidado contra o inimigo das nossas almas. Se aquilo que está parecendo bom, se é bom mesmo para a minha vida cristã, para a minha caminhada de fé, se aquilo vai contrariar a Deus ou não. Paulo escreve, se não me falha a memória, lá no livro de Timóteo, dizendo assim: que virá tempo que os homens amarão mais os seus prazeres do que a Deus. Aleluia. Para servir a Deus tem que contrariar os nossos prazeres, as nossas próprias vontades. Aleluia. Sim ou não? Verdade. Aleluia. Sim, Deus. Aleluia. Às vezes temos que passar por um momento constrangedor. Às vezes temos que ser chamado de quadrado. Às vezes temos que ser chamado de tolo. Oh, Espírito de paz. Aleluia. Glória a Deus. Toda série, racha, quebra. Espírito de Deus que ama o meu povo. E isso não é fácil, mas por amor a Deus, nós procuramos passar pela graça que Deus tem nos dado. Aleluia. Aleluia. Sermos humilhados por amor a Cristo, isso não é fácil passar, mas por muitas das vezes Deus vai nos provar a isso, para sabermos se o amamos Ele de verdade. Aleluia. Se atentamos mesmo para a vontade do nosso eterno Deus. Sim ou não? Aleluia. Eu tenho que dizer algo aqui sim. Glória a Cristo. Para nós entendermos mesmo o que é ser servo de Deus, que é andar diferente do mundo. Ou decresce nada. Deus não nos chamou para imitar o mundo. Abençoe, cai. Chegando, cai. Deus nos chamou para andar em obediência à tua palavra, conforme os costumes que Ele ordena para que o teu povo ande, para que não se deixe ser influenciado pelo mundo, mas que nós influenciamos o mundo. E o mundo vai ver esta diferença. E o mundo vai ver esta diferença em dizer: aquela é uma serva de Deus, aquele é um servo de Deus. Olha o jeito que ela veste, olha as roupas, olha os lugares que ele vai. É assim que o mundo vai ver a diferença daquele que não anda conforme os costumes do mundo, mas anda conforme
os costumes que Deus quer que nós andamos. Aleluia! Aleluia! Uma coisa chata de fazer, uma coisa chata e difícil de fazer. Quando a gente vai na praia, eu nunca fui em praia, vou dizer aqui o que Deus está me mandando dizer para a gente entender melhor. Quando diz assim, vamos na praia, o que a gente lembra? O que eu vou vestir lá? A mulher já pensa, vou vestir um biquíni. O homem, quem sabe lá, um calção, não sei como é que fala lá, uma sunga, muito bem. Sim ou não? Para ser igual o povo de lá, que está lá. Sim ou não? E se lá na praia eu for como um crente vestir uma bermuda, uma camiseta, eu vou ser chamado de... Mas eles vão ver a diferença. Sim ou não? Verdade, Jesus. Estão entendendo? Amém. Que não é fácil mostrar essa diferença, que por muitas das vezes vamos ser humilhados. Mas Jesus disse que aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo. Tome a sua cruz e siga. Aleluia. Isso, aleluia. Deus poderoso, aleluia. Glória a Deus. Infelizmente o mundo é um influenciador, mas nesta igreja o mundo não vai adentrar, porque Deus está nos advertindo para termos o cuidado. Quando aquele irmãozinho de camiseta ela estava cantando o primeiro hino dele, dizendo sobre as maldades do mundo, eu disse, Deus, isso é verdade, o mundo é mau. Jovem, não saia da presença de Deus. Aleluia. Não saia da presença de Deus para procurar aproveitar as coisas do mundo. Jesus disse assim, o que adianta aproveitar o mundo inteiro e perder a sua alma? O mundo oferece coisas passageiras e Deus oferece coisas eternas. Aleluia. Esta é a palavra que Deus colocou no meu coração nesta noite, para nós procurarmos andar nos costumes como servo de Deus. Aleluia. E se atentar para as vontades de Deus. Aleluia. Esse versículo que Paulo escreveu dizendo que virá tempo que os homens amarão mais os prazeres do que a Deus, isso não vai cumprir na nossa vida, porque nós vamos procurar com todas as nossas forças amar mais a Deus do que os prazeres. Os prazeres nós vamos renunciar. Aleluia, por amor a Cristo. Glória a Deus. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração, para ser pregada aos nossos corações nesta noite. Muito obrigado ao pastor Celso, ao pastor Valdeci, que me perguntou se eu poderia estar aqui nesta noite. Acho que o senhor tem coragem. E eu sei que tem homens aqui muito mais capacitados que eu para pregar, mas a Bíblia diz que Deus faz com que os simples habitem em meio aos príncipes. Aleluia. E eu me senti bem nesta noite. Eu me senti a presença de Deus aqui nesta casa. Deus poderoso, Quando os aleluia. irmãos cantavam aqui, eu disse, Deus, parece que não precisa nem me pregar. Aleluia. Oh, glória. Deus de maravilha, aleluia. Tem umas pessoas que têm uma unção de Deus, uma unção diferente na vida. Aquele irmão de camisa amarela lá é um deles. É uma unção que quando abre a boca para louvar a Deus, a gente sente Deus. Aleluia. Que Deus continue abençoando esta igreja. Eu quero falar algo aqui, passar algo aqui que eu nunca me senti tão apertado, pastor Celso, para trazer uma mensagem como eu senti depois de domingo. Me dava febre, me dava frio,